Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Bem, vamos lá para nossa nova aula de língua portuguesa. Mais uma vez, vamos fazer uma revisão, como a gente tem feito ao longo dessa semana. Hoje a gente vai rever novamente os elementos da narrativa e também alguns aspectos sobre variação linguística. Tá certo, pessoal? Então, vamos lá? Primeiro, projeto de fluência, né? Como vocês já sabem. O primeiro passo da aula sempre é fazer a leitura do texto. Hoje, vocês vão fazer a leitura em voz alta. Todo mundo lendo o mesmo texto, um fora bem educado. E fazendo agora a leitura em voz alta. Tá certo, pessoal? Então, vamos lá. Continuando a nossa aula. Bem, agora nós vamos para a correção da atividade que foi passada na aula anterior, melhor dizendo. Bem, esse texto aqui, ele é um texto que foi produzido para essa atividade, né? É um diário, que é um dos gêneros que a gente vai revisar essa semana. Então, vou primeiro fazer aqui a leitura para vocês. Terça-feira, 19 de março de 2019. Vou aproveitar que todos estão na sala vendo TV. Aliás, sempre é assim de noite. Eles veem todos os jornais possíveis, sabem de tudo que acontece no mundo todo, menos o que acontece comigo. Já passei dessa fase de me reclamar por isso, pelo menos tenho você para me escutar. Hoje não foi um dia legal, tudo deu errado. Cheguei atrasado na aula, não consegui sentar no lugar que gosto e o pior, no recreio, levei uma queda na frente do Paulo. Gente, que vergonha. Todo mundo riu, menos ele, que é um príncipe mesmo. Agora não sei nem como olhar para ele. Mas amanhã é um novo dia e tem um trabalho de geografia. Estamos no mesmo grupo. Vou ser o mais legal possível para ver se ele esquece essa tragédia. Tomara que dê tudo certo. Agora vou indo aqui, depois de conto como foi tudo. Pois bem, pessoal, isso aqui é um diário, gênero que você já conhece, a gente já fez, já reviu um pouco sobre ele, então tem aquelas características clássicas, né? É um texto narrativo que traz alguns daqueles elementos da narrativa que a gente conhece. É narrado em primeira pessoa porque o seu autor, né, faz um relato pessoal, um relato daquilo que aconteceu na sua vida. Temos como características, né, a presença aqui da data no canto esquerdo do texto, né, pessoal? Temos aqui a data no canto esquerdo do texto. Nós temos também a grande presença de expressões em primeira pessoa. Vou. Temos também cheguei, enfim, são várias expressões, o pronome me, pronomes e verbos usados na primeira pessoa, porque, novamente, é um relato pessoal, um relato do autor do texto. Portanto, vai falar sobre aquilo que aconteceu consigo. Então vamos para as questões, pessoal. O trecho, gente, que vergonha, marca a linguagem, culta, formal, padrão ou informal. Olha só, a palavra escrita dessa forma, repetindo aqui a letra E, para quê? Para enfatizar como demorou a pronúncia dessa sílaba. Gente, que vergonha. Isso é marca óbvia, marca clara da linguagem informal. Detalhe, letra A, linguagem culta, letra B, linguagem formal, letra C, linguagem padrão. Essas três palavras, essas três expressões significam a mesma coisa. Linguagem culta é o mesmo que linguagem formal e é o mesmo que linguagem padrão. Então, até por eliminação, a gente marcaria aqui a letra D, linguagem informal. Isso aqui é marca da oralidade, da maneira como a gente fala, que dificilmente a gente escreve assim. Mas, como se trata de um diário, a linguagem informal também é uma marca desse gênero. Por quê? É um texto em que o seu autor está conversando com o livro, está conversando com o seu caderno, com o seu diário. Se é uma conversa, tem um tom de informalidade. Beleza? 2. O narrador desse texto é... Bem, pessoal, é um diário, é um relato pessoal, ou seja, a pessoa quem escreve está fazendo um relato, uma narração sobre aquilo que aconteceu no seu dia. Logicamente, vai ser um texto narrado em primeira pessoa. Isso quer dizer o quê? Texto narrado em primeira pessoa tem narrador personagem. Narrador onisciente é aquele que tem domínio total da história.
Normalmente é um narrador em terceira pessoa, mas que se confunde muitas vezes com o narrador em primeira pessoa. Por quê? Porque ele é um narrador que tem acesso ao pensamento das personagens, acesso aos seus sentimentos. Então, por ter esse domínio total, até se confunde um pouco com as personagens. Não é o caso aqui, até por ser um texto simples. Narradores oniscientes a gente só vai encontrar em textos e narrativas mais complexos, como contos psicológicos, por exemplo. Narrador observador é aquele que não participa dos fatos. Ele só faz o relato, mas não participa daquilo que relata. E é o mesmo narrador de terceira pessoa. Beleza? Portanto, 2, letra C. Continuando. Terceira, a alternativa que apresenta uma indicação de tempo é: vou aproveitar que todos estão na sala, vou ser o mais legal possível. Hoje não foi um dia legal, cheguei atrasada na aula. Onde é que nós temos uma ideia de tempo aí, pessoal? Fácil também, né? A letra C já começa com o advérbio de tempo, hoje. Então, logicamente, essa expressão dá a ideia de tempo, bem fácil de observar. Quarta questão. O elemento da narrativa que está em evidência, faltou um acento aqui, no início do texto é... Bem, pessoal, aqui houve um pequeno erro na digitação do material que foi enviado para a gente, né? Material que vem direto da CEMEC. Era para ter sido destacada essa frase aqui, na sala vendo TV, esse trecho. Olhando agora, vocês podem, fica mais fácil saber, né? Fica mais fácil responder. Na sala vendo TV, dá a ideia de quê? Na sala, dá a ideia de lugar, ou seja, de espaço, local onde acontecem essas ações. Beleza? Vamos partir para frente agora, próximo texto. Aqui também nós temos um diário de Slata, texto bastante conhecido. Segunda-feira, 2 de dezembro de 1991. Fazer aqui a leitura rápida. Amanhã é o dia do meu aniversário. Mamãe está preparando biscoitos, bolo e tudo mais, pois na nossa casa é sempre uma grande festa. No próprio dia do aniversário, 3 de dezembro, recebo minhas amigas. E no dia seguinte, a família e os amigos. Eu e mamãe estamos preparando um bingo e charadas para as crianças. Amanhã vamos pôr a mesa com copos, pratos de sobremesa e guardanapos com pequenas maçãs vermelhas. É muito bonitinho. Mamãe comprou tudo em pula. O bolo vai ser em forma de borboleta e vai ter 11 velas para eu soprar. Vou aspirar fundo para conseguir apagar todas de uma vez só. Texto muito bacana, pessoal. A obra em si é muito bacana, recomendo. Partindo agora para as questões. Questão 5. Sobre o tipo de narrador presente nesse texto, é correto afirmar que se trata de um... Olha só, lembrando mais uma vez, é um diário, é um texto retirado de um diário. Diário é um relato pessoal. Então, que tipo de narrador vai fazer parte? Narrador personagem. Qual é o narrador personagem? Aquele que narra os fatos e se envolve com eles, participa deles, faz parte da história. Portanto, letra A. Aqui na letra B fala em narrador personagem, porém não é a protagonista da história. Não é verdade. É narrador personagem e o narrador personagem é sim o protagonista. Pode acontecer do narrador personagem fazer parte da história, estar envolvido com os relatos, mas não ser o protagonista, não ser a personagem principal. Dou sempre o exemplo das histórias de Sherlock Holmes, em que o seu narrador é o Watson, o seu assistente. O protagonista é o Sherlock, mas quem narra a história é o Watson, uma personagem, narrador personagem, mas que não é o protagonista. Não é o caso aqui do Diário de Slata. Ela faz a narração e ela é a protagonista da história. Ok? 6. Quem é a protagonista dessa narrativa? Já falei várias vezes, está muito fácil, né? Se o texto, se o título do livro é o Diário de Slata, quem será que é a protagonista, né? Fácil demais, a Slata. 7. Qual a linguagem que prevalece nesse texto? Formal, técnica, coloquial, jornalística? Bem, pessoal, mais uma vez. Aqui se trata de um diário, porém, vocês percebem que a linguagem aqui já não é mais tão solta quanto costuma ser em diários, né? Já é uma linguagem um pouco mais cuidada. Então, nesse caso, a gente diz que é uma linguagem mais formal. Beleza? Encerrada a correção, vamos agora para o tema de nossa aula. A gente vai revisar
os elementos da narrativa mais uma vez. E dessa vez, o que eu fiz? Para facilitar para vocês, né, que vocês já têm esse material aí no celular que eu mandei para vocês na segunda-feira. E aproveitando que o texto novamente está aqui no vídeo, então eu resolvi apontar os elementos da narrativa nesse texto que a gente já analisou na correção da atividade, tá certo? Que é o trechinho do Diário de Zlata. Lá na atividade, nós já temos um trecho que fala sobre o tipo de narrador, né, que é um narrador personagem, marcado pelo uso de expressões na primeira pessoa. Nossa, minhas amigas, eu e mamãe. Então, são expressões que deixam claro que o narrador é personagem. Pois bem, além disso, vamos destacar os outros elementos da narrativa, né? Personagens. Aqui ela fala em algumas pessoas. Fala na sua mãe, fala nas suas amigas, nas pessoas que vão participar da sua festa. Como ela não indica nesse trecho aqui ação dessas personagens, ou elas não estão praticando nenhuma ação, elas vão ainda praticar, a gente aponta como personagem a narradora, né, que está envolvida em tudo isso. A gente pode colocar também a mãe dela, já que ela pratica uma ação aqui. Mas com certeza a narradora é a personagem central aqui nesse trecho. Enredo. O enredo é a sequência das ações da história. Nesse caso, aquilo que ela relatou, né, a história em si. Ela falando de todos os preparativos que estão envolvendo a sua festa. O tempo é cronológico, porque a gente observa que o enredo é linear. O início, o fim, nada de reviravoltas, nada de fluxo de pensamento, não temos isso. As ações são relatadas na mesma ordem que aconteceram, portanto, tempo cronológico. Lembrando, o tempo psicológico, que é o outro tipo de tempo, ele já está relacionado ao fluxo de pensamento, por isso ele não é linear. A pessoa pode fazer o relato do meio da história, do final da história, fazer digressões, avançar no tempo, voltar no tempo, enfim. O tempo é mais maleável, não é linear. Nesse texto não. Como é um texto mais simples, tempo cronológico. Além disso, a gente tem algumas expressões que fazem alusão a tempo. A mais clara de todas, o início do texto, né? Como todo diário tradicionalmente inicia com a data lá no canto superior, ou direito ou esquerdo, né? Segunda-feira, 2 de dezembro de 91. Além disso, no texto temos também outras expressões que denotam tempo. Até destaquei algumas. Amanhã, 3 de dezembro, no dia seguinte. Ok? Espaço. Bem, pessoal, a única alusão a espaço que ela faz no texto é onde a sua mãe teria comprado o material para a sua festa, né? A cidade de Pula. Pois bem, mas como nós temos um geral de ações aqui, a gente pode dizer que nesse trecho não há um lugar determinado. No texto completo, a gente sabe em que local que acontece, né? Mas como a gente está só com um trecho, então a gente diz que não foi definido. Mas a gente tem uma ideia, né? Se ela está falando dos preparativos de uma festa, provavelmente o espaço é sua casa. Agora vamos para a segunda parte da aula. Quer dizer, da aula é a quarta parte, né? Mas do nosso tema de hoje, que é variação linguística. A gente já reviu esse assunto, eu já falei para vocês um pouquinho sobre cada tipo de variação. Então, o que é que eu fiz hoje? Eu trouxe algumas tirinhas, que também é um gênero que a gente está revendo essa semana, e vou querer que vocês identifiquem qual variação linguística está presente no texto. Então, vamos lá, a primeira. Ela, tipo, entrou no bar e eu, tipo, dei uma sacada. Tipo, ela era, tipo, gente fina e, tipo, estamos, tipo, um tipo papo, tipo, legal, tipo, a terrível tiponite aguda. E aí, pessoal, que tipo de variação linguística é essa? O GIF é uma dica. Vamos lá? Tempinho para vocês pensarem.
E aí, pessoal, daqueles tipos de variação linguística que a gente estudou, qual que a gente identifica aqui? Essa tá fácil, hein? Variação sociocultural, né? Pela presença do quê? Pela forte presença das gírias, principalmente da expressão tipo. É uma expressão que está muito arraigada na nossa linguagem. Entrou por meio das gírias, mas hoje em dia praticamente todo mundo usa isso daqui. Até eu mesmo estudando, mesmo sabendo de todos esses aspectos aqui da linguagem, a gente acaba se rendendo a essas expressões. Então, variação sociocultural. Vamos para a próxima. Olha aí, Níquel Náusea, Fernando Gonçalves. Silêncio, não quero ouvir mais nenhum pio. Pir. Nós somos galinha caipira. E aí, galera? Essa aqui tá fácil demais, né? Que variação linguística nós temos aqui presente? Vamos lá? Tempo para vocês. O GIF é a dica. Bem, pessoal, eu nem sei se precisaria de dica nesse daqui, porque está muito claro, está muito fácil de perceber que é variação regional ou variação geográfica, aquela que aponta um tipo de linguagem em determinadas regiões, né? O Brasil é muito grande, você sabe que existem várias formas diferentes de falar o português dentro do nosso país. Quando a gente compara com outros países, então, também nós temos grandes diferenças. Então, a maneira como se fala em determinadas regiões, variação regional ou geográfica. Prosseguindo. Olha aí mais uma tirinha. Evolução da língua, 1940. Vossa mercê me permite um galanteio? És bela tal qual uma petúnia. Sois muito abusado. 80. Posso te falar uma coisa? Acho você linda. Para, meu irmão está olhando. 2010. Se liga, mina, tu é a periguete mais cachorra da balada. Demorou, vamos sapecar geral. E aí, pessoal? Que tipo de variação linguística nós temos aqui? Mais uma vez, o GIF é a dica. Tempo para vocês. Então, pessoal, perceberam? Bem, a variação linguística que é foco aqui, como o GIF dá a dica, e como vocês percebem até pela estrutura da tirinha, né, com as datas aqui no canto, é a variação histórica, né, modificações que a língua sofre ao longo do tempo. Então, com o passar dos anos, as expressões vão se modificando, palavras se modificam, palavras deixam de ser usadas, novas palavras surgem e passam a fazer parte do vocabulário. Então, isso é variação histórica, as modificações que uma língua sofre ao longo do tempo. Além disso, a gente percebe duas coisas aqui, né? Primeiro, em relação à variação linguística, o uso de gírias, o que também demonstra a variação sociocultural. Além disso, pegando o sentido geral do texto, aqui a gente tem uma forte crítica à maneira como os adolescentes se relacionam, principalmente em relação às garotas, né? Olha a forma grosseira com que ele se refere à garota, né? Com que ele se refere à mulher. Então, também tem uma forte crítica a isso, né? A maneira machista, a maneira discriminatória até, enfim, machismo puro, como se trata a mulher. Então estejam atentos a isso também, né? Uma crítica social bem interessante. Prosseguindo. Bem, pessoal, como a gente já reviu aí,
os elementos da narrativa, mais uma vez, e as variações linguísticas que a gente já tinha analisado em uma aula anterior. Agora é o momento da nossa atividade. Mais uma vez, eu vou enviar para vocês a atividade lá no grupo do WhatsApp. Então, vocês leiam os textos associados às questões e me mandem lá a fotinha da atividade feita. Mais uma vez, vocês sempre perguntam lá no grupo, não precisa copiar, só respostas, meu povo. Não precisa copiar as questões, beleza? Então era isso que eu tinha por hoje. Vamos encerrando aqui mais uma aula. Forte abraço a todos. Não esqueça de ficar em casa, não esqueça de ler um livro. E era isso que eu tinha por hoje. Até!